Dando continuidade nas nossas aulas de Figma e algumas coisas aqui você já está careca de saber, assim como eu, você já está bem careca de saber como se cria algumas coisas aqui, como esses cards, tá? Como colocar o banner, como criar aqui essa visualização de menu. Então nós já podemos mudar aqui para a criação do card, né? Nesse card das lojas. Então eu vou mudar alguns elementos só para poder ter o que trabalhar, mas o card será o mesmo, tá? Eu vou até abrir essa visualização dentro do próprio site, né, na nossa visualização do prototipagem, para você já ter uma ideia de como está ficando esse site. Apesar que o site da aula que eu comecei era uma outra visualização, esse site também servirá muito bem para nós trabalharmos aqui dentro, tá? Então agora nós podemos dar continuidade no que nós já estávamos criando. Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar aqui fora, vou apertar um F e vou vir criar um MacBook Pro 16, né? Ele já vai criar uma prancheta aqui para nós. E eu vou estender essa prancheta, certo? Vou estender essa prancheta até embaixo. Para nós termos o que trabalhar aqui. Eu não vou replicar essas outras informações aqui porque nós já trabalhamos em cima disso. Então, se você quiser, vou deixar o card aí das aulas anteriores do que nós já viemos trabalhando até agora. Então, eu só vou começar a parte da criação aqui dos nossos cards de produto. Então, para ter uma guia, para termos algo para nos guiar aqui, eu vou colocar o nosso layout grid. Então, vou clicar aqui no MacBook e vou procurar aqui layout grid. Nós estamos com uma visualização totalmente nova aqui no Figma. E o layout grid está aqui embaixo agora. Eu posso clicar aqui no mais ou clicar aqui direto, que ele já vai criar um layout grid. Eu vou clicar aqui nesse desenho onde eu estou passando o mouse. E vou mudar aqui de grid para columns. Colunas, eu vou colocar aqui 12 colunas. O stretch eu vou colocar no centro. No width eu vou colocar em 80. E o gutter eu vou deixar em 20 mesmo. Você pode vir, se eu vir aqui, ó, no nosso MacBook Pro e pegar o layout grid, nós estamos aqui com as mesmas configurações, tá? Uma coisa diferente é que a coloração desse layout ele está bem apagadinho, mas aqui vai servir muito bem aqui para poder exemplificar aqui na aula, certo? Temos aqui a nosso layout grid e queremos dividir o conteúdo dentro do layout grid, respeitando as divisões. Nós podemos pensar na formulação do conteúdo. Nós queremos ter 4 produtos ou nós queremos ter 3 produtos? Por exemplo, aqui nesse card aqui de cima nós temos 3 produtos. Você pode ver que ele fica bem mais visível as informações. Aqui embaixo nós temos 4 produtos. Já não fica tão visível. E para esse exemplo eu irei criar 3 cards. Então eu vou dividir esse conteúdo aonde está o layout grid em 3 cards. Eu vou começando criando nosso primeiro card. Então, se nós temos 12 colunas, eu vou pegar a calculadora aqui, ó, para vocês entenderem, né? Se nós temos 12 colunas e nós queremos dividir isso em 3, ele vai ocupar 4 colunas, certo? Se nós temos 12 colunas e dividir isso em 4, nós vamos dividir em 3. E o tamanho já não vai importar tanto, porque vai depender da quantidade de conteúdo que você vai ter dentro desses cards, certo? Como no exemplo aqui, ó, nós temos até que bastante informação, certo? Eu estou seguindo mais ou menos assim parecido algumas informações ali que eu obtive ali do Mercado Livre. Então, essa informação aqui é tipo mais ou menos do Mercado Livre. Essa informação aqui é mais ou menos ali acho que é da Kabum.
Não lembro agora. Mas eu fui pegando, montando umas informações aqui baseadas em outros sites. Então, nós estamos dividindo. Vamos dividir aqui em 3 conteúdos, certo? Ó, em 3 cards. Então, esses 3 cards irá ocupar as 12 colunas. E da mesma forma como eu mencionei, ó, nós queremos 4 cards, eles vão ocupar 3 colunas. Então essa é a forma de divisão mais segura que você pode fazer dentro do seu site, porque se você colocar essa visualização de tela dentro de um celular, por exemplo, ela já vai cair para uma coluna e no tablet para 2 colunas. Então na hora de você dividir esse conteúdo de forma mais harmônica, respeitando as regras do layout grid, você consegue ter uma melhor adaptabilidade dentro do tipo de visualizador que você está criando o seu site. Então aqui a primeira coisa que nós vamos modificar aqui nesse card, eu já vou apagar os outros aqui. Eu vou modificar a cor de fundo, certo? Ó, clico no card, vou vir aqui na cor de fundo onde está o fio, que é o preenchimento de fundo, né? Aqui nós podemos, até no próprio Google, tá? Pesquisar aqui um conteúdo, mas é importante que você tenha essas imagens próprias, né? No caso aqui será um Whey Protein PNG. Então vou vir aqui em imagem, eu vou vir aqui em ferramentas, tá vendo, ó? E vou vir aqui em tamanho, escolher o maior possível. Então aqui nós temos as imagens PNG. Como descobrir que ela é PNG? Tá vendo, ó? Aqui já está quadriculado o fundo, é PNG. Então se você clicar aqui, esse fundo aqui é totalmente branco, ela não é PNG. Se esse fundo aqui que estava branco e sumir e ficar dessa forma, é em PNG. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui e vai salvar essa imagem, certo? Eu vou colocar aqui PNG somente, o nome da imagem. E vou vir aqui pegar essa imagem para ficar certinho para nós. Clicar e arrastar aqui para dentro, certo? Então nós podemos, com ela selecionada, apertar a tecla K e diminuir o tamanho. Então aqui eu vou colocar uns 231. Você pode até ser mais específico aqui, ó, na escala, colocar 230 e ela vai ficar na altura e na largura 230, porque você está trabalhando diretamente com a escala. Então será proporcional em ambos os lados. Mas eu vou posicionar aquela no meio, ó, tá vendo, ó? Que cada elemento dentro do Figma você consegue posicionar melhor, ó. Tá vendo, ó? Se fosse aqui, ó, o meio do meio, ó, cadê o meio do meio? Então eu vou colocar ela aqui, ó. Então a próxima coisa que nós iremos trabalhar aqui é o texto do nosso card, certo? Aperta a letra T no teclado e ele já vai pular para a ferramenta texto. Então vou colocar aqui, ó, Whey Protein Gold Standard 100%. Chocolate 1 quilo. Então aqui, ó, uma coisa que nós temos que pensar é o seguinte: sempre vamos tentar pensar em textos de produto cada vez maiores. Por quê? Porque sempre pensando no texto de cauda longa. Você sempre tem que imaginar isso. Texto grande, um card de produto. Porque você não sabe como que seu cliente vai trabalhar no produto final na hora de escrever, de adicionar o produto no site. Então sempre pensa no texto grande, porque às vezes pode dar uma quebra do layout na hora
do produto final na hora do site estiver pronto. Então, texto grande. Eu vou mudar aqui a fonte, eu vou colocar aqui, ó, Montserrat, certo? E vou colocar a fonte aqui em bold. Se você pegar o texto e vir aqui nessa lateral, ele já puxar para cá, ele já vai cair de forma automática, certo? De forma automática. Então eu vou deixar aqui o 100% embaixo, por quê? Porque aqui já está terminando a palavra do nome do produto, Whey Protein Gold Standard, né? Que é o nome do produto. Então vou puxar aqui, ó, e colocar aqui bem nesse cantinho. Mas ainda você pode ver que ainda tá aqui, ó. Tá aqui bem na linha aqui, né? No final do card. Você pode trabalhar de duas formas. Ou diminuir o tamanho. Diminuir o tamanho, né? E depois vir aqui na lateral e puxar um pouco mais. Daí você já consegue trabalhar melhor. Ou você pode vir aqui, ó, aumentar o tamanho ainda, né? E trabalhar o texto aqui dentro na escrita. Por exemplo, ó. Vim trabalhar aqui o texto diretamente na escrita, que não é a forma mais recomendável. Então você vem aqui, trabalha o tamanho mesmo, certo? Depois vem aqui, ó, e modifica o espaçamento dentro do próprio card. Então agora nós podemos partir aqui, ó, para essa questão do preço, certo? Que também é um outro item muito simples. É um item muito simples. Que é uma ferramenta de texto simples também, ó. E aqui o preço do produto, vamos imaginar que ele agora é R$259. Então eu vou mudar a espessura do texto. Eu vou colocar numa fonte regular, certo? Uma fonte regular. E vou vir aqui trabalhar a aparência desse texto. Eu vou mudar aqui no fio, que é o preenchimento. Vou colocar uma cor verde aqui, ó, só para tentar ficar um pouco mais fiel, né, ao nosso produto original. E vou vir aqui na tipografia, ó, tá vendo que tá em inglês? Eu vou vir aqui nesse desenho aqui, ó, onde está escrito Type Settings, que é o tipo de configuração, e vou vir aqui, ó, no Decoration, que é o sublinhado. Então, certo? Ele já está aqui. Então aqui o nosso preço promocional, ele já está bem feito. E por sinal não era verde, era um cinza bem apagadinho. Então eu posso aqui, ó, segurar o Alt, clicar e arrastar, e vou trazer uma cópia desse texto. Agora eu vou colocar o nosso texto, o nosso preço promocional, né? E sei lá, de 100 reais. 100 reais. Nosso preço promocional. Então eu posso vir aqui no Type Settings, tirar aqui do sublinhado, colocar em None. Eu posso vir aqui aumentar, certo? Com a tecla K selecionada, ó. Clicar aqui e arrastar. E ainda manter aqui uma hierarquia até que visualmente bonita dentro das colunas. Voltar para a tecla V, que é a tecla de mover. Eu vou vir aqui, ó, na tipografia e mudar o peso dela. Eu vou colocar um bold. E aqui eu posso seguir aqui, ó, essa mesma linha, certo? Mudar a cor dela, colocar uma corzinha aqui, ó, diferente. Mas está vendo que a nossa caixa está ficando pequena? Não tem problema. Nós podemos clicar aqui dentro da caixa, trazer ela aqui mais para baixo e continuar as nossas escritas. Então, se você já entendeu esse conceito, você pode clicar, copiar, arrastar, certo? E adicionando, ó, 10% off. Não tá 10%, mas eu vou colocar aqui, ó, 10% off,
certo? E vou mudar a cor, aqui eu vou colocar o nosso verdinho. Aqui vou colocar o nosso verdinho, mudar a decoração da letra. Aqui nós temos o nosso 10% off. Nós temos esses outros textos aqui, ó, e eu vou acabar copiando e colando aqui. Então, se você já entendeu a essência, você vai saber como fazer isso, certo? Agora o botão, eu vou clicar a tecla, pegar o T, né, do nosso teclado e digitar aqui comprar, ó, comprar. Daqui vem o nosso auto layout, né? Que você vai clicar, vai apertar o X, o Shift e o A. Você vai criar um auto layout. E aqui nós vamos trabalhar o tamanho do botão. E aqui vamos ver, aqui está em 95% e 11% de altura. Então aqui, ó, o nosso botão 95, certo? De largura e 11 de altura. Você pode clicar aqui e arrastar, ó, no fio, vir aqui no fio e dar um preenchimento, colocar aqui o nosso laranja. Eu vou vir aqui no Selection Colors e tirar o branco, a cor escura aqui, para colocar branco. Tá vendo que ainda, por causa da nossa caixa, ela ficou aqui, ó, o botão ficou bem pequenininho na lateral, não ficou bem parecido aqui. Nós podemos trabalhar aqui ainda a lateral, ó. Podemos trabalhar aqui a lateral, certo? Colocar um 100 aqui, mas o importante é nós seguirmos as regras de múltiplos de 4. Então vou colocar aqui, ó, um 132. Agora de cabeça eu não sei se é um múltiplo de 4, então tudo bem, 132. Eu vou colocar aqui, ó, um arredondamento no appearance de 20, certo? Para ficar bem redondinho. A nossa caixa, que anteriormente não tinha nenhum arredondamento, eu vou colocar um arredondamento de 10, certo? E nós temos a nossa caixa, ainda ela não está totalmente formatada, então nós podemos vir aqui, ó, nesses elementos e clicar, pegar, selecionar eles com a tecla K, aumentar aqui, certo? E ainda assim manter o padrão de alinhamento dentro das colunas. Nós temos aqui esses dois elementos que eles já estão com um wireframe. Eles já têm um wireframe. Os outros aqui não têm um wireframe, então vou selecionar eles. Eu vou com o Shift selecionado e a tecla A. Vou criar aqui um auto layout. Eu disse wireframe, mas falei errado, tá? Um auto layout, certo? Opa, um auto layout em todos eles. Eu vou vir aqui na nossa área de seleção, vou selecionar todos eles aqui, ó. Selecionar todos eles, ó. Certo? Selecionei e vou dar um Shift A em todos eles. Agora nós quebramos o layout. Nós podemos vir aqui em Auto Layout e vir aqui, ó, e colocar Vertical Layout. E ele vai se adaptar para vertical. Você tem aqui o Horizontal Layout e o Wrap Layout. Então, Vertical Layout, certo? Então nós temos aqui todas as nossas informações bem encaixadas. E sendo assim, nós já temos o nosso card já bem formatado. Você quiser, dentro desse card, você pode ainda adicionar uma stroke, né? Uma sombra, um shadow aqui nos effects, né?
Vou adicionar aqui um shadow. Então, essa configuração padrão ainda está bom para mim, mas você pode mudar aqui a posição, certo? Ó, tá vendo? Ó? Pode mudar a posição, ó, a distância, o blur. Essa posição aqui está perfeita para mim. Agora, o que nós podemos fazer? Terminamos o card. Ao invés de nós pegarmos aqui agora e simplesmente copiar e colar, nós podemos criar aqui um componente. Então aqui, ó, nós temos nosso retângulo, a nossa imagem, certo? Nosso retângulo, a nossa imagem. E o que é isso? Não me lembro. Nosso botão. Eu vou até renomear aqui, ó. Botão btn. Certo? Então, o que eu posso fazer? Eu vou selecionar todos. Ó. Vou selecionar todos os elementos. E eu vou tentar dar um Shift A aqui, ó. Tá vendo, ó? Deu um Shift A, ele deu uma leve quebrada nesses elementos, mas não tem problema, ó. Se você vir aqui, ó, e colocar aqui, ó, no Auto Layout, alinhar ao centro, ele vai voltar todo para o centro. Aqui nós já temos um card bonito, ó. Tá vendo, ó? Todos os elementos dentro de um card. Agora, como eu falei, ó, ao invés de nós sairmos dando um Ctrl C, Ctrl V em tudo e modificar tudo depois, nós podemos vir aqui, ó, no frame, ó, onde está escrito frame, aonde tem um desenho do Pix, e criar aqui um componente. Então aqui agora nós já temos um componente. O que você pode vir aqui depois fazer aqui, ó, tá vendo, ó, onde tem um triângulo com mais, adicionar uma variante. E dentro dessa variante, como eu já mencionei várias vezes, nós temos um site e temos em várias partes do nosso site nós temos esse bloco de conteúdo onde tem o produto. Nós quisermos modificar as informações, nós simplesmente vimos aqui, ó, criamos o componente e vamos modificar através do componente, ao invés de ter 10 páginas, 20 páginas dentro do nosso site e ter que modificar um por um. Então nós criamos o componente e vamos trabalhar dentro do componente. Então aqui, ó, nós temos outra informação que agora poderia ser uma creatina. Creatina growth, né? Como se escreve growth mesmo? Esqueci, cara. Ó, creatina growth, tá certo. 250 gramas. Como eu falei, né? Vamos tender a sempre escrever o produto longo, com nome longo, para nós termos uma certa visualização mais fácil, né? Então, ó, 250 gramas. Criar. Cadê o traço? Criar Theory, né? Criar Theory. Importado. Certo? É isso daqui. Aqui nós temos a informação de preço. Podemos colocar aqui R$50. Não é relevante. Mas aqui, ó, preço original, colocar 199. As outras informações vão permanecer a mesma ou não, né? Que no caso aqui, ó, vamos imaginar que aqui tem, ó, 70% de desconto em off, né? Aqui no boleto ou Pix. Então, ó, lembrei agora, peguei essas informações do boleto ou Pix dentro do site da Growth. Então agora o que nós podemos fazer aqui, né? É mudar a imagem da creatina. Cadê a creatina? Nós temos aqui, ó. Temos aqui. Certo? Eu vou trazer aqui essa cópia para dentro do nosso frame da
do MacBook, né? Trazer aqui. Ó, nós temos aqui, ó, esse componente. Esse componente nós temos a imagem. Cadê a imagem dela aqui, ó? PNG. Então, esse componente, ó, tá vendo, ó? Ó, esse frame, que é a imagem. E nós temos o componente de baixo, que é esse daqui, ó. Então, nós vamos clicar aqui na imagem e arrastar para dentro. Tá vendo, ó? De agora nós podemos excluir a imagem do Whey Protein. Então, aqui nós já temos dois produtos totalmente diferentes. Então, aqui, ó, se nós pegarmos esse componente e vir aqui, ó, vou editar aqui no frame 43 a propriedade. Então, cadê, ó? Ao invés de default, eu vou colocar aqui, ó, Whey Protein. Certo? A de baixo, ao invés de variante 2 aqui no wireframe 43, eu vou colocar aqui, ó, creatina. Então eu posso ter diversos tipos de creatina, mas o modelo padrão sempre será esse. Então eu não vou precisar recriar nada. Daí o que eu posso fazer agora? Já tem um componente pronto, já tem um componente criado, certo? Ó, cadê? Isso daqui é um componente completo. Componente aula. Então, componente aula, eu vou clicar aqui e arrastar para fora do nosso MacBook Pro 16 que nós acabamos de criar, certo? O que nós podemos fazer é bem simples. Nós já temos o componente criado. Então vou vir aqui, ó, em Assets, aqui no canto esquerdo, em Assets, eu vou buscar o meu componente. Então aqui, ó, nós temos o... Cadê? É esse daqui, né? Esse daqui, eu vou clicar aqui e arrastar aqui para dentro. Então nós temos aqui o nosso produto. Agora sim, nós podemos dar um Ctrl C e um Ctrl V e trazer aqui para a lateral. Certo? Agora nós podemos selecionar os dois. Vim aqui em File, selecionar os dois, ó, e dar um Shift A para criar um Auto Layout. E vou vir aqui, ó, nesse último e dar um Ctrl C, Ctrl V. E ele vai ficar, ó, bem adequado aqui, certo? E nós vamos mudar esse segundo elemento para a nossa variante da creatina. Pronto. Aqui. Creatina. Então nós sempre vamos ter isso em mente. Criar o elemento. Elementos que se repetem nós criaremos. E depois nós vamos transformar ele em componente. Por quê? Se são elementos que se repetem, nós temos que criar um componente para poder fazer a manutenção de forma mais fácil e mais rápida. Então agora aqui, ó, se eu quiser aqui pegar e mover essa criaturinha aqui para cá, ó, ele vai se ajustar. Ó, tá vendo? Ó? Vou trazer ele aqui, ó, aqui, ó. Vou trazer ele aqui, ó. Tá vendo? Ó? Certo? E esse é a parte dos nossos cards, né? Aqui também, ó, é muito simples, mas também eu vou passar aqui porque é uma coisa que eu não criei, né, com vocês. Então aqui, ó, só tem um texto escrito novidades. Novidades, certo? Eu vou apertar a tecla K. Vou aumentar esse texto, ó, colocar aqui, ó, em 4 colunas também, ó. Lembra da nossa aula respeitando os layouts grid. Aqui nessa lateral nós temos o que? Umas divisórias, né? Então eu vou vir aqui, ó, embaixo na nossa ferramenta, ó, e vou pegar a nossa linha. Eu vou brincar aqui, trazer ela aqui, ó, segurando o Shift para ficar reto, sempre reto. E vou aqui também, ó,
vou vir aqui em Stroke. Em None eu vou trazer aqui para Round novamente. E vou colocar aqui a nossa cor laranjinha. E vou aumentar aqui, ó, a linha dessa... o stroke dessa linha, a linha dessa linha, né? Para 4, certo? Ó, aumentei para 4 e vou trazer aqui. Eu posso, com o Alt selecionado, clicar e arrastar, ó. E vou dar uma cópia perfeita disso daqui. Certo? Eu posso aqui agora, ó, dar um Shift A, clicar aqui no texto Shift A, clicar aqui Shift A, vou selecionar todos e dar um Shift A em todos. Agora, para ficar muito mais dinâmico, concorda comigo que vamos ter mais linhas divisórias dentro do nosso site? Nós teremos mais linhas divisórias dentro do nosso site. O que nós vamos fazer? Criar um componente. Só que nesse caso nós não precisamos criar uma variante. Se nós tivermos linhas divisórias que sempre terá o mesmo texto. Mas aqui não é o caso. Então nós teremos uma divisória para novidades, uma divisória para mais avaliados, ó, mais avaliados. Só que aqui já está pegando, né, mais de 4 colunas. Você pode trabalhar aqui, ó, com menos texto, bem avaliados ou simplesmente avaliados. Pronto. Certo? Ou aqui, ó, mais avaliados. Então aqui nós já temos um componente, podemos pegar aqui, ó, e mandar ele para fora. Nós já temos um componente com variante. Nós vamos vir aqui em Assets no canto esquerdo e vir aqui, ó, e trazer aqui a nossa divisória. Certo? Nós temos aqui as novidades. A mesma coisa aqui, ó, se nós voltarmos aqui no nosso componente, clicar aqui no mais avaliados, nós podemos mudar aqui o nome da propriedade para mais avaliados. E da mesma forma, se nós quisermos mudar, aqui será mais avaliados. E essa é a aula de hoje. Então, se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber mais notificações, né? E vou estar trazendo, conforme vai passando o tempo, trazendo mais aulas para vocês.